Olá, estamos então na terceira parte do nosso bate-papo filosófico aqui com o professor Adão da Universidade Federal de Goiás. Ele, como eu já disse no bloco anterior, que é o atual presidente da ANPOF, que é a Associação de Pós-Graduação em Filosofia. Professor, o senhor poderia falar um pouco da importância da ANPOF, não só para a academia, mas para além dos muros da academia? E, ao falar da importância da ANPOF, atrelada a isso está também a importância da filosofia, né? A importância que a filosofia tem para a sociedade e poder também falar ao mesmo tempo dos ataques que essa área do conhecimento vem sofrendo ultimamente, não só a filosofia, mas também as áreas humanas, né? Qual é a gravidade, se a gente pudesse, se nós pudéssemos mensurar, qual é a gravidade dos ataques à filosofia nos tempos atuais, sobretudo nos tempos de crise? Olha, João, o que eu posso dizer é que se a gente for pensar nos termos dos que defendem que o conhecimento só tem validade na medida em que gera produtos, nós estamos um pouco perdidos. A gente gera alguns produtos, livros, né? Algumas pessoas compram, não é? Eu imagino que quem compra não seja só filósofos. Há um interesse pela filosofia, a gente vê isso pelos meios de comunicação, não é? Mas também em outras instâncias. Mas o que a gente tem experimentado é uma situação um pouco inusual de não apenas dizer que nós somos inúteis e fazemos coisas inúteis, mas que nós somos perigosos, que nós doutrinamos, que nós promovemos certas ideologias. Olha, isso chega a ser cansativo, né? Eu lembro que quando isso surgiu, uma das reações nossas foi divulgar a programação do nosso evento. É impressionante a variedade de temas, de programas. O nosso evento nacional, né? A última edição foi em 2018, em Vitória, no Espírito Santo. Tivemos 2.000 apresentações de trabalho, 1990 apresentações, para ser preciso. E mais umas centenas de participantes. Acho que a gente imagina que entre ouvintes, e a gente teve 2.500 pessoas, mais ou menos, entre apresentadores de trabalho e ouvintes. E os temas, assim, nada disso faz sentido. Embora esse enquanto os que apresentam são da pós-graduação, ela reflete o ensino de filosofia em geral, mesmo no nível básico, né? Então, eu gostaria de começar dizendo que o nível dos ataques é muito baixo, assim, eles não temem manipular, distorcer, não é? E jogar um jogo assim vil mesmo, né? Que não tem qualquer compromisso com a verdade, que manipula dados, que exagera, por exemplo. A filosofia não chega a ter 1% das bolsas do CNPq. E agora o conjunto das humanidades, que envolve letras também, envolve ensino básico, pedagogia e outros, o conjunto das humanidades tem 25%. É um quarto. Então, mas a filosofia mesma, nós temos, tanto na CAPES quanto no CNPq, uma porcentagem mínima de bolsas. E jamais pretendemos ser mais importantes do que realmente somos. Não é? Acho que há uma... eles fazem o jogo, eles nos atribuem o jogo que eles mesmos fazem, que é o de um pensamento único, de não admitir divergência, pluralidade. O que incomoda eles, eu falo a eles, o governo, as falas do ministro da Educação, o que os incomoda justamente é a diversidade nossa, e não a nossa unanimidade, porque isso é uma falsidade. De fato, eu mesmo tenho uma formação muito distante daquilo que eles caricaturam como sendo típico da nossa área, né? Então, eu acho isso importante, assim, deixar claro que os ataques não têm a ver nem com os nossos méritos, nem com nossos defeitos, penso eu, que são notáveis, tanto uns como outros. A gente pode ser criticado por defeitos, e a gente faz isso, inclusive, em autocríticas, refletimos permanentemente sobre a produção em nossa área,
sobre o que ela poderia contemplar e não contempla, sobre etc. Né? Mas esse é um nível de debate. Um outro nível é esse do descompromisso completo com a verdade, com a lisura dos dados e por aí vai. Né? Dito isto, eu poderia começar te dizendo, olha, ninguém é obrigado a gostar de filosofia. Mas a filosofia tem, historicamente, conexão com a história da ciência, com as humanidades em geral, e tem a ver com uma dimensão da cultura que, que me parece que é decisiva, que tem a ver com a compreensão da própria época, com uma compreensão de questões que são perenes, como a existência, mas também o universo, as questões da linguagem, da física, da ciência em geral, mas também da política, da ética, como nós estávamos falando. Quem é que pode discutir essas questões de ética? E quem pode dizer que a ética é uma questão secundária? Quem pode dizer em um momento, por exemplo, como esse da pandemia, que é desimportante ter princípios claros para tomar decisões acerca do que é prioritário? Quem pode dizer, por exemplo, sobre ou fornecer orientações para que os colegas médicos que estão lá na frente de combate à doença e que frequentemente têm que tomar decisões que os exasperam. A gente já tem vários depoimentos de pessoas que estão esgotadas, gente que trabalha em hospital, que já não é um contexto fácil e que está no seu limite. Essas pessoas podem obter orientação onde sobre tomada de decisão acerca de princípios e de escolhas que eles têm de fazer, infelizmente. Bom, eu penso que isso é algo que nós fazemos e que ninguém faz, senão nós na área da filosofia. O tipo de reflexão que a gente faz sobre a política, sobre a ciência, também tem a ver com uma dimensão da cultura que é incontornável. Né? O ministro disse, mais ou menos um mês atrás, que agora com a pandemia, o ministro da Educação, procurem os filósofos. Bom, nos procurem, né? Não para vacina, porque eu não sei fazer vacina, mas a gente pode, junto com os colegas de outras áreas, ajudar a pensar nosso contexto. É um contexto que vai nos levar, mesmo no cenário, e principalmente talvez até no cenário de pós-pandemia, de refletir sobre o que foi prioridade e o que está sendo prioridade, refletir sobre a conduta dos nossos representantes políticos, refletir sobre o que nós queremos admitir como sendo prioritário, se a gente tiver de escolher entre uma coisa e outra, seja lá qual for, no futuro, se a gente tiver de escolher entre a vida e o lucro, a vida da avó de uma pessoa com 90 anos em um determinado lugar e escolher se o supermercado tal vai ficar fechado ou não. Se para a gente refletir sobre esses princípios, não precisa ser formado em filosofia. Mas nós temos uma tradição de reflexão sobre essas questões que podem, sim, ser decisivas no debate. E estão sendo, você deve estar acompanhando o quanto colegas da área estão se manifestando, tentando interpretar a nossa situação. Um dos elementos do desespero dessa situação é a incompreensão, a imprevisibilidade, a dificuldade de diagnóstico. E eu acho que nisso a gente pode ajudar as diversas áreas da filosofia, não só a ética, a filosofia política, a filosofia da ciência, mas diversas áreas da filosofia, porque nós nos ocupamos com a compreensão. Nós não nos ocupamos com produzir martelos. E quem diz que produzir martelos não é decisivo? Eu não uso um livro para bater prego. Bom, posso até usar em alguma situação, né, precária, mas não se trata disso. Trata-se de uma compreensão de conhecimento que tem em conta que as várias esferas do conhecimento estão conectadas. A filosofia da ciência discute, por exemplo, como que a ciência procede na checagem do que é verdadeiro, do que é falso. A ética aplicada reflete, por exemplo, sobre os testes realizados com seres humanos, no caso específico das vacinas. Isso para falar só da filosofia, porque a gente poderia ir também para as ciências sociais, para ver para a geografia, para as análises que são feitas em termos de população. Em suma, assim, se querem nos criticar, pelo menos não faltem com a verdade. Né? Pelo menos trazem um debate de verdade, apresentem argumentos que é difícil de imaginar uma área que não seja passível de crítica. Né?
Eu acho que nós temos aí uma utilidade, entre aspas, que tem a ver com a democracia e tem a ver com as vidas privadas também, que é a de compreender nossa própria época, entende? De fazer questões que não podem ser respondidas pela ciência, entende? O que é a verdade, não é? O que é a virtude, o que é o bem, não é? Questões que não são assim respondíveis de uma vez por todas, mas que têm que ser feitas sistematicamente, né? O que é a vida é uma questão filosófica e que está em jogo aí no centro do debate, não é? Que tem um sentido biológico, tem um sentido jurídico, mas tem um sentido muito mais amplo que o existencial que engloba todas essas dimensões, né? Então, assim, o que a gente tem tentado fazer, por exemplo, na Ampof, é não gastar tempo com esse tipo de estratégia diversionista de pessoas que manifestam não ter nenhum apreço nem pelo debate, nem pela verdade. E aí, verdade, eu quero dizer, simplesmente apresentar dados, verdade nesse sentido muito elementar, de apresentar dados compatíveis com aquilo que é reconhecido como legítimo pelas pessoas em geral. Não estou falando da ciência nem da filosofia. A Ampof é uma associação, ela surgiu como uma Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia lá em meados dos anos 80. Mas em seus estatutos, no início ela era claramente muito... A área de filosofia era muito pequena no Brasil, ainda mais na pós-graduação, nos anos 80. A gente teve uma expansão grande já no início dos anos 90, mas muito mais recentemente. E a Ampof, com esses encontros, com as atividades que realiza, com a comunicação que promove, é a nossa Associação Nacional de Filosofia. Os associados são os programas de pós-graduação, mas nós estamos atuando na defesa da presença da filosofia no ensino médio, ensino básico, na verdade, mas principalmente no ensino médio. Atuamos na defesa da presença da filosofia no debate cultural, no financiamento à pesquisa, não é? E esta atuação tem em conta o fato de que haja filosofia no ensino médio, por exemplo, tem um impacto extraordinário na pós-graduação, por exemplo. No sentido de que, primeiro, nós temos formação de pessoas com uma visão de conhecimento muito mais ampla, entende? Nós temos, por exemplo, na pós-graduação lá, e você é testemunha disso, na Federal de Goiás, e em outras partes eu já experimentei isso também, nós temos colegas do direito, da medicina, que vão lá, da comunicação, pessoas que estão interessadas não em sair de suas áreas, mas em, a partir de suas áreas, realizar um tipo de reflexão que a gente promove. Colegas, eu falo disso nas minhas aulas, mas eu imagino que nas aulas, não sei, que nas aulas dos colegas de lógica, filosofia da linguagem, tem gente da matemática, tem gente da medicina fazendo aula de ética. Eu já tive vários alunos, né, e do direito também. Então, eu acho que a gente não pode ceder nem à tentação de dizer que a gente é útil para combater pandemia. Nunca nos propusemos a isso. O Aristóteles era médico, mas eu não sou, entende? Então, ele tinha formação em medicina, na verdade, né? Mas nós temos filósofos que são médicos, né? Um colega da Unicinos, o Marco, é médico e é professor de filosofia, doutor em filosofia. Mas não é disso que se trata. A nossa presença tem a ver com uma ideia de cultura, tem a ver com a ideia de uma vida, lembrando Sócrates, que julga que sem poder pensar sobre nossos problemas, simplesmente seguindo o fluxo, não vale a pena. É claro que há pessoas que acham que vale a pena uma vida sem reflexão. Mas para aqueles que acham que uma vida com reflexão vale a pena ser vivida, nós estamos aí. Não para a pandemia, mas também, não para curar, fazer vacina, mas nós podemos pensar, por exemplo, os colegas que têm estudado filosofia da ciência e da tecnologia, que estuda ética e meio ambiente, estão aí pensando por que essas pandemias, no grau de desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje.
seja, é o caso de pensar junto com os colegas da geografia, né, da própria medicina, é, da produção agrícola, agropecuária. Não é o caso de pensar em conjunto sobre se a gente vai, no grau que nós estamos de desenvolvimento científico e tecnológico, produzir eventos como esses que podem nos destruir. Se vier um vírus mais potente, esse já é terrível em termos de capacidade de contágio, não é? E a letalidade, que estava chegando a 6% no Brasil, não é brincadeira. Se ela é altamente contagioso, 6% é um número absurdamente alto. Porque se todo mundo pega ao mesmo tempo no Brasil, imagine quantas pessoas, milhões vão morrer, né? Então, esse tipo de reflexão, nós não somos os proprietários exclusivos desse tipo de análise, não é? Mas nós podemos contribuir sim. Além de que estamos conectados a uma certa ideia de cultura, de uma história do pensamento, história do desenvolvimento da ciência, uma história da compreensão do humano, um diálogo com a religião também, e por aí vai. Então, assim, quem faz filosofia está o tempo todo tentando justificar, né? Não sei se é contigo assim também. Por que você fez isso e não outra coisa? Bom, porque é isso que me apraz fazer e eu quero fazer bem e acho que isso tem a ver com uma existência que não seja pobre. Nem todo mundo deve fazer medicina ou engenharia ou, sei lá, alguma coisa que possa ter impacto mais direto com o momento atual. A vida não é a pandemia. A pandemia é um evento com o qual nós temos de lidar. E frequentemente nós vamos ter que tomar decisões que não têm conexão nenhuma com isso e que o médico não vai poder ajudar, porque ele não é ele pode ajudar como pessoa, como alguém que pensa, né, sua própria condição e dos outros, mas não como alguém especializado. Então, eu acho que a gente tem que travar assim, não só fazer pesquisa, estudo de qualidade, ensinar com qualidade, temos de defender sim o nosso direito a tomar parte no sistema nacional de pesquisa e de ensino, né? Então, eu acho que essa disputa não é nova, mas do modo como ela vem sendo travada, ela é nova, sim, porque há pouco mais de um ano fizeram uma montagem com fotos de pessoas nuas e o guru deles fez isso. E diz que é a Ampof que promove esses encontros. A gente não tem dinheiro, O assim, guru é o achando que que a se gente auto-intitula financia. filósofo, né? Hã? É o que se Ah, sim, sim. Eu nem entro nesse mérito, porque para mim, filosofia e ser guru não combina. Podia ter 10 doutorados, mas quando a pessoa se coloca na condição de guru, já abdicou de um elemento básico da filosofia, que é o diálogo que a gente tem de ter com os Na linguagem de interlocutores que Pitágoras, pensam ele já não diferente. é filósofo, né? Ele já é Deus. Porque Pitágoras, na linguagem de Pitágoras, ele não é filósofo. Exato. Exato. Então, assim, acho que nós estamos vivos, eu acho que a área está com uma efervescência extraordinária. Estamos aí sofrendo como todos os outros, mas em articulação com as outras áreas das humanidades. A gente não vai permitir, no que depender de nossa atuação, que uma compreensão tacanha de conhecimento, revelada, por exemplo, no último edital do PIBIC, que saiu agora semana passada, na realidade ontem, retificado, mas ainda precário, que compreende que só tem direito à iniciação científica quem estuda algo que tem a ver com algum produto. Isso é uma ignorância acerca de como a ciência funciona, não só o conhecimento em geral. Então, a gente não pode admitir isso, e nisso a gente tem um diálogo permanente com colegas das áreas das ciências também, que compreendem que, por exemplo, o que um colega de física lá do laboratório Synchrotron, lá na Unicamp, vai fazer para conectar o que ele faz de pesquisa básica de ponta com algum produto que vai estar no mercado daqui 4, 5 anos, ou algum processo. Isso é uma barbaridade em termos de conhecimento da ciência, não estou falando da filosofia. Então, mas a filosofia tem aí um papel importante no sistema do conhecimento como um todo. E como área, ela tem relevância na medida mesmo que a cultura tem alguma relevância, né? Eu acho que isso tem de ser um diálogo que tem que ser travado com a sociedade,
Não pretendemos ter mais financiamento do que teríamos direito pela quantidade de pessoas na nossa área, por exemplo. Não se trata disso. Nossa pesquisa é barata, a gente precisa basicamente de bolsas, de livros, não compramos microscópio de milhões, que tem que ser comprado para colegas de outras áreas, aceleradoras de partículas de milhões e milhões de reais. Nós não damos esse gasto, né? E fazemos pesquisa de qualidade que desperta interesse em muitas pessoas. A melhor propaganda que nós temos da filosofia hoje é o que a gente faz. E a melhor propaganda que nós temos é um estudante que chega em casa com uma tarefa para fazer, lá uma redação, uma pesquisa, lá no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, e que o pai, a mãe, ou quem convive com a pessoa, vai ter acesso ao que a gente faz, ao que a gente está pensando. Eu acho que isso é a melhor propaganda, e pessoas que não se deixam levar por um ódio hidrófobo, assim, espumante, né? Vai se deixar levar por essa gente que odeia o conhecimento e todo tipo de reflexão que seja mais complexa, que seja mais matizada. Mas estamos aí. A gente não chegou agora e não vamos desaparecer só porque eles querem. Até porque, se a gente olha para a história, isso não é uma exclusividade da gente, né? Não, Ou seja, a filosofia não, não. desde o seu início. Toda figura tacanha, Sim, é, sim, os sim. pobres de espírito sempre odiaram a filosofia. Sim, sim, sim. Ou seja, ao longo da sua história sempre teve aqueles que tentaram varrer ela para fora, né? E às vezes até mesmo dentro de uma instituição que se dizia produzir filosofia, né? Você via ali da Idade Claro, Média, eu com estava certeza. lendo ali relendo agora a recepção do pensamento de Tomás de Aquino, né? Aquele lance de lá com Agostinho, ele não, a princípio ele não foi aceito, né? A filosofia dele não foi aceita, depois foi reconhecida pela instituição a qual ele estava inserido, ou seja, sempre a filosofia incomodou aqueles que querem um projeto de hegemonia, né? Seja no campo político, no campo religioso ou qualquer outro campo, né? Exato. Sempre incomodou. E quando a gente não incomodar quem é para ser incomodado, é sinal de que a gente já morreu. Então a gente está vivo, Sim, né? Eu acho que é uma das provas de que a gente está vivo. Agora, há uma caricatura do que a gente faz, né? Eu acho que a gente tem de se comunicar mais com a sociedade para as pessoas saberem o que a gente pesquisa. Nem toda pesquisa nossa, como em qualquer outra área, é de fácil compreensão para um público maior, mas muita coisa é. Você pode dizer para um colega, tentar traduzir para um concidadão o que a gente tem tentado compreender. Eu acho que isso é importante. Nem todo mundo é obrigado a fazer isso, eu acho que não tem nada disso, mas instituições como a Ampof, mas pessoas que têm mais desenvoltura para fazer isso, não deveriam colocar em segundo plano. Eu acho que a gente tem que se comunicar com a sociedade, porque ninguém vai saber da relevância do que a gente faz se não souber o que a gente faz. e a minha experiência como professor no ensino básico, eu ouço dos outros colegas, os professores que são empenhados, né, que são dedicados ao ensino, até mesmo da área de exatas, né, a importância da filosofia para os estudantes compreenderem a disciplina deles. Aham. A questão do raciocínio lógico, né, que se desenvolve, o raciocínio lógico é desenvolvido, a criticidade, né? Ou seja, já ouvi isso em diversas instituições onde eu trabalhei com ensino básico, professores de geografia, matemática, história, língua E há portuguesa. estudos, eu me lembro vagamente agora, eu não sei nem te dar uma informação precisa, mas, se eu não me engano, foi na Inglaterra, estudos sobre um estudo de caso de aprendizado de matemática em estudantes que tinham aula de filosofia e outros que não tinham. Uhum. Mas eu acho que também, assim, é claro que isso é importante, assim como saber matemática pode ser importante para a gente em vários aspectos, né? Eu acho que é muito Claro. mais importante perceber que nós sobrevivemos ainda como área de conhecimento porque temos um campo que é nosso, que é o da reflexão, da crítica, da análise conceitual, não é? E eu acho que isso não vai ser solapado, não é? Não é exclusividade nossa, né? Eu acho que muita gente tem sensibilidade para isso na ciência, nas ciências humanas é muito mais evidente.
na literatura, mas é algo que tem a ver com a filosofia e as pessoas buscam isso, esse tipo de reflexão, e a gente está organizando, assim, acho que a gente tem qualidade para oferecer aquilo que as pessoas estão buscando em termos de conhecimento, né? Na área de filosofia. Eu até disse numa aula anterior aqui no meu canal, esse rigor, a racionalidade que todas as outras ciências também buscam, a criticidade, tudo bem, e todas elas produzem isso, mas isso é originariamente da filosofia, né? E ela não perde essas características porque as outras áreas também fazem. Ela não perde. Não, claro, assim como também um colega que, sei lá, que é da física e estuda filosofia da ciência, ele está estudando filosofia também. Acho que não é uma questão corporativa, Sim, sim. não é? Mas é um campo do saber que tem o seu lugar, bom, ao longo de sua história se manifestou de vários modos, não é? Mais ou menos dogmático, por exemplo, mais ou menos conectado com a vida comum, né? Ou então mais especializado, mas não importa, assim, há um campo aí que tem a ver com o tipo de questões, o tipo de problema e o tipo de reflexão que a gente faz. A pessoa não precisa ter um doutorado ou mesmo uma graduação em filosofia para fazer esse tipo de reflexão, mas nós trabalhamos com isso. E eu acho que isso não pode ser mitigado. Alguém que se dedica a isso e que, por meio de um debate amplo com os colegas, é reconhecido como tendo uma produção relevante sobre aquele tema. Quando chega alguém e pergunta, você quer entender tal coisa? Leia o artigo ou o livro de fulano. Isso não pode ser subestimado, porque tem a ver com uma qualidade de uma pesquisa e de uma produção que é reconhecida publicamente. A gente tem critérios muito rígidos de avaliação do que é excelente e qualificado em nossa área também. E eu acho que temos lugar, e um lugar reconhecido pelos nossos pares no sistema universitário, no sistema de pesquisa, no sistema de ensino no Brasil. E a gente vai precisar, em diálogo com esses colegas, não evadir do diálogo, da disputa, do diálogo com a sociedade e também da disputa com o atual governo, infelizmente. Eu teria maior disponibilidade para conversar com o ministro, por exemplo, e apresentar para ele estatísticas das pesquisas que nós fazemos em nossa área, da diversidade de temas, autores, problemas, estilos de escrita, de pesquisa, tradições. Bom, mas eles não querem isso. Eles querem escrever no Twitter, que a gente faz balbúrdia. Né? Vamos ver quem vai sobreviver historicamente como tendo sido relevantes para enfrentar um problema como esse que nós estamos enfrentando. A ciência, a universidade, o conhecimento ou as bravatas dessas pessoas que estão por aí. Professor, muito bom tê-lo aqui no meu canal. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu te agradeço, João. Nosso bate-papo. Saúdo tua iniciativa aí de se comunicar. Iniciativas como a tua são importantes. Né? A gente tem de investir nisso também. Isso nos ajuda a pensar, é um jeito diferente, não sei para você que dá aula também, como eu, professor também como eu, é um outro jeito de se comunicar e auxilia também, pelo menos para mim, nas minhas pesquisas mais especializadas. Né? Eu gosto muito desse tipo de elaboração mais espontânea também. Né? Obrigado pelo convite. Viu? Obrigado, né, professor? Espero contar com o senhor mais outras vezes aqui neste canal para outros debates e outros assuntos. Você que se liga aí comigo. Obrigado, João. À disposição. Você que gostou, curta, compartilhe, deixe o seu like e nos veremos no próximo vídeo.